Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, sempre gera muita discussão e mexe com a gente, né? Aquela sensação de que a justiça no Brasil, talvez não seja igual para todo mundo. Pois é. E o gatilho mais recente para essa conversa foi a soltura do rapper Oruan, o Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Foi agora, 29 de setembro de 2025. Isso mesmo. Ele estava preso preventivamente, né? Desde 22 de julho. Então foram pouco mais de 2 meses. Exato, uma rapidez que chama atenção. E aí veio a decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, revogando essa prisão. Agora ele espera o julgamento em liberdade, mas com tornozeleira eletrônica. Sim. E a mídia caiu em cima, claro. Poder 360, UOL, Agência Brasil, Veja. Todo mundo noticiou. Bom, vamos tentar entender melhor essa história toda. Exato. E é importante a gente entender, assim, que o caso Oruan, apesar de ser uma notícia pontual, ele é tipo um sintoma de algo maior, sabe? Ele acaba virando um símbolo muito forte. Ele ecoa e, na verdade, amplifica uma percepção que já existe muito forte no Brasil. Que é essa da desigualdade. Isso, a de que o sistema de justiça funciona com 2 pesos e 2 medidas. A leitura popular muitas vezes é essa. Tem um caminho rápido para quem tem fama, dinheiro. E outro bem diferente para o cidadão comum. Exatamente. Uma via mais lenta, mas difícil. E é justamente essa percepção que a gente quer investigar mais a fundo hoje. A nossa análise vai se basear, claro, nas reportagens sobre o Oruan, mas a gente quer ir além. Sim, precisamos olhar o quadro geral. Vamos mergulhar nos dados oficiais do nosso sistema prisional, que são complexos, e também em estudos sobre como a população brasileira enxerga a justiça. Entender as raízes disso, né? Exato. De onde vem essa sensação de tratamento desigual? Quais são os problemas estruturais por trás? E como é que isso se conecta com outros casos que tiveram muita repercussão, como os processos ligados aos atos de 8 de janeiro de 2023? É uma teia complexa. Voltando para o Oruan, um ponto que realmente salta aos olhos e parece que alimenta essa narrativa de tratamento diferente é a velocidade. A rapidez da soltura, sem dúvida. Pouco mais de 2 meses entre a prisão preventiva e a decisão do STJ. Para muita gente, isso soa como um sinal, né? Sim, um sinal de que talvez outros fatores pesaram. A visibilidade dele como artista, o apoio dos fãs. E não dá para negar, o acesso a uma defesa forte, né? Bons advogados fazem diferença. Com certeza. Recursos jurídicos de qualidade. E a Veja até mencionou a recepção na saída da prisão, aquela coisa mais calorosa. Ah, sim. Isso. Na percepção pública pode acabar reforçando ainda mais essa imagem de um tratamento especial, digamos assim. Entendo. Mas olha, essa sensação de disparidade, ela não é só uma impressão, sabe? Ela tem base em problemas muito sérios, estruturais mesmo, do nosso sistema de justiça e do sistema carcerário. É aí que os dados entram. Exatamente. O ponto aqui é olhar para o que os números mostram, o que sustenta essa desconfiança. E um elemento chave nisso tudo é a quantidade absurda de presos provisórios. Aqueles que estão presos sem condenação ainda. Isso. Pessoas detidas antes de uma sentença final. Os dados oficiais do Ministério da Justiça, do DEPEN, eles mostram consistentemente que essa galera representa algo entre 25%, às vezes até 40% de toda a população carcerária. Nossa, é muita gente. É muita gente. O percentual varia um pouco, mas estamos falando de centenas de milhares de pessoas presas, muitas vezes por muito tempo, sem ter uma sentença. O Portal de Serviços e Informações do Brasil também reflete isso. É alarmante. E essa situação dos presos provisórios, ela se junta com outro problemão crônico, que é a superlotação, né? Vira uma bomba relógio. Perfeitamente. É uma combinação explosiva. A superlotação é histórica, aguda, o déficit de vagas é gigantesco. Quais são os números mais recentes? Olha, dados do CISDEPEN, do ciclo de 2024, apontavam para quase 905 mil pessoas sob sanções penais no país. Muito acima da capacidade que as prisões realmente têm. Imagina a pressão. É uma pressão imensa. O sistema opera no limite do estresse. E isso força a busca por alternativas, né? Prisão domiciliar, tornozeleira. E até solturas, imagino. Sim,
até decisões judiciais de soltura para tentar aliviar esse caldeirão fervendo. E é nesse contexto que uma decisão individual, como a do Oruan, fica tão visível, tão controversa. Claro. Num sistema que mal dá conta do básico, qualquer coisa que pareça uma exceção vira um ponto de tensão política, social. A CNN Brasil e outros veículos têm mostrado muito essa pressão sistêmica. E é aí que a coisa pega fogo mesmo. Porque essa combinação toda, a soltura rápida de alguém famoso, num sistema superlotado, cheio de gente esperando julgamento, alimenta demais a narrativa das duas justiças. Exato. Parece que as análises, a mídia, identificam dois padrões bem diferentes que convivem ali lado a lado, e isso gera essa desconfiança toda. Como é que funciona na prática? É bem isso. As fontes sugerem que essa percepção se baseia em dois cenários quase opostos, né? O primeiro é esse que a gente vê nos casos de maior repercussão. O das figuras públicas. Sim, pessoas com visibilidade, com bons advogados. Parece que para elas o caminho para medidas alternativas, tipo liberdade provisória, tornozeleira, é mais rápido, mais acessível. A sensação que fica é essa. Como algumas reportagens, inclusive da Veja, sugerem, a impressão é que o status social, a fama, a qualidade da defesa, tudo isso pode influenciar o resultado, pelo menos na questão da prisão preventiva. E a saída da prisão vira quase um evento. Exato. O que reforça ainda mais essa percepção. Faz sentido, olhando de fora. Mas e a outra ponta? A realidade do cidadão comum. Sem essa estrutura, sem os holofotes. Aí que tá. Aí entra o segundo cenário. Muito mais gente, só que dramaticamente menos visível. São as histórias das pessoas comuns. Que ficam esquecidas. Muitas vezes presas por delitos menores, sabe? E que acabam passando meses, às vezes anos, em prisão provisória, esperando julgamento em condições frequentemente desumanas. A Agência Brasil fala disso, né? Sim, várias reportagens mostram essa realidade. São esses os rostos por trás das estatísticas de presos sem condenação que o DEPEN divulga. E é o contraste que choca. Esse contraste brutal. A comparação é quase inevitável. A agilidade em alguns casos e a lentidão paralisante em tantos outros. Isso faz a ideia de duas justiças parecer muito concreta, muito real para muita gente. Entendi. É a comparação direta que escancara a sensação de desigualdade. Não é só um caso aqui e outro ali. É a percepção de um padrão mesmo. E isso, claro, nos leva a pensar como essa percepção de tratamento diferente não fica só nos casos individuais, né? Transborda para outras áreas. Exatamente. Contamina a forma como as pessoas veem outras situações complexas, politicamente carregadas. Um exemplo muito claro disso são os processos do 8 de janeiro de 2023. Ah, sim. A conexão é inevitável. É fundamental lembrar o contexto ali. Foram prisões, investigações em massa, centenas, talvez mais de 1.000 pessoas envolvidas em diferentes fases, né? Tudo sob a alçada do STF e outras instâncias. E muita gente ficou presa preventivamente por bastante tempo. Sim, as próprias notícias do STF e outros informes mostram isso. Mesmo depois de um tempo considerável, dezenas, às vezes centenas de investigados continuaram presos preventivamente em vários momentos. Claro, os números mudam, mas a situação foi essa. E como é que a soltura do Juan, ou casos parecidos, nesse cenário todo, afeta a percepção do público sobre as decisões do 8 de janeiro? As pessoas conectam essas coisas? Conectam, sim, com certeza. Tem pelo menos dois efeitos aí que se somam, que se potencializam. O primeiro é que intensifica a percepção de seletividade. Como assim? Quando uma figura pública como o Oruan é solta, e veja bem, o caso dele não tem nada a ver com o 8 de janeiro, mas quando isso acontece enquanto investigados dos atos continuam presos... Mesmo aqueles que talvez não tivessem envolvimento direto nos atos mais graves, segundo algumas defesas? Exato. Aí a interpretação que ganha força é: opa, a justiça está usando critérios diferentes aqui. Isso alimenta discursos de parcialidade, de tratamento diferenciado por parte das instituições. Entendi. E é curioso porque pesquisas de opinião, como algumas da Genial Quest que a CNN Brasil mencionou, mostraram que a maioria da população era contra soltar geral os presos do 8 de janeiro. Mas, ao mesmo tempo, outras pesquisas apontam uma desconfiança crescente no STF, no sistema como um todo. É um emaranhado de percepções
bem complexo. Interessante essa dualidade mesmo. E qual seria o segundo efeito dessa conexão que você mencionou? O segundo efeito é mais amplo, talvez até mais prejudicial a longo prazo. É a erosão da confiança institucional de forma geral. A confiança vai para o ralo. Exato. Estudos sobre percepção pública da justiça penal têm material bom sobre isso. Por exemplo, na Revista Brasileira de Execução Penal, lá no site do DEPEN, eles indicam claramente a cobertura da mídia, os casos de grande impacto, essas diferenças de tratamento que ficam visíveis. Tudo isso molda muito a opinião pública. E quando as pessoas percebem essa diferença gritante... O famoso com recursos versus o cidadão comum esquecido no sistema. Sim. Aí a confiança não só no judiciário, mas nas instituições como um todo começa a esfarelar, sabe? E isso cria um ciclo vicioso, imagino. Perigoso. A desconfiança aumenta. Às vezes isso leva um clamor por mais punição, só que de forma meio cega, indiscriminada, sem entender as nuances da lei, as garantias de cada um, a complexidade de cada caso. Entendo, é preocupante. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. O que a gente tem aqui? A soltura do Oruan, que foi super noticiada por veículos como o Poder 360, ela funciona como um gatilho simbólico recente. Um estopim, podemos dizer. Mas isso não acontece do nada, né? Tem um pano de fundo, um sistema prisional abarrotado com uma quantidade absurda de presos provisórios, como os dados do DEPEN e as reportagens da CNN Brasil mostram. Um cenário crítico. Essa combinação, que é tóxica, alimenta muito forte a percepção das duas justiças. E essa percepção é reforçada pelo contraste que é gritante entre a agilidade que a gente vê em alguns casos de gente famosa... E a espera interminável para tantos cidadãos comuns, como a Agência Brasil documenta. E essa desconfiança geral acaba se refletindo em como o público lê as decisões em casos politicamente quentes, como os do 8 de janeiro, onde centenas foram investigados pelo STF. Gerando mais percepção de seletividade. E aprofundando a crise de confiança nas instituições. O quadro é bem preocupante mesmo. E se a gente conecta isso ao quadro geral, as consequências práticas elas vão muito além da percepção, sabe? Essa narrativa da desigualdade, ela corrói na prática a legitimidade das instituições. Aquelas que deveriam ser o pilar da justiça. Exatamente. E quando a confiança vai embora, o espaço para um debate público racional, construtivo, sobre temas essenciais, ele fica minado. Fica difícil conversar. Fica muito mais difícil discutir com calma quais são os critérios justos para prender alguém preventivamente, como individualizar a responsabilidade em casos complexos como o do 8 de janeiro, como a gente pode tornar as investigações e o sistema todo mais eficientes e justos para todo mundo, sem exceção. A desconfiança atrapalha tudo. Abre a porta para a polarização extrema, dificulta demais a busca por solução de verdade. Sabe, a base do nosso pacto social fica abalada. Então, para concluir nossa análise, acho que fica bem claro como a soltura de figuras públicas, em casos de muita visibilidade, ainda mais num contexto de um sistema prisional com tantos presos esperando julgamento indefinidamente, como isso funciona como um catalisador forte para essa sensação de injustiça, de desigualdade. E o que fazer, né? Bom, para enfrentar essa percepção e tentar reconstruir a confiança perdida, os especialistas, os relatórios, geralmente apontam para um conjunto de medidas urgentes. Quais seriam as principais? Olha, maior transparência na hora de explicar as decisões judiciais é uma delas. As pessoas precisam entender o porquê das sentenças, das decisões sobre liberdade. Clareza. Outra é buscar mais rapidez nos processos. Julgamentos mais céleres para que a prisão preventiva não vire regra nem uma pena antecipada. Faz sentido. Investir pesado e fortalecer as audiências de custódia também é chave. É ali, no primeiro momento, que se avalia a real necessidade da prisão. E a questão da defesa? Talvez o ponto mais estrutural. São necessárias políticas públicas fortes para reduzir essa desigualdade imensa no acesso a uma defesa de qualidade. Para que todos tenham chance. Um pensamento para levar daqui que nasce de tudo isso que a gente discutiu, com base nas fontes, mas que talvez nos leve um pouquinho além. Se essa percepção de duas justiças é tão forte e parece tão ligada ao acesso desigual a dinheiro, a uma boa defesa, será que só focar em transparência e rapidez nos processos é o bastante? Uma boa pergunta. Ou será que a confiança na justiça só vai ser de fato restaurada
quando a qualidade da defesa deixar de ser um fator que diferencia tantas pessoas, garantindo na prática mesmo, não só no papel, que todo cidadão tem a mesmíssima chance real perante a lei, não importa a classe social, a conta bancária ou o nível de fama. É uma questão fundamental. Fica aí essa reflexão para a gente pensar.